Ao vivo, podemos começar. Castanha? Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz Machado, sou colaboradora do Grêmio. Estou ajudando aqui na Semapol. Estou muito feliz de estar aqui com as nossas convidadas e com a Caju. Sim. Bom, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Júlia Carla, mais conhecida na Poli como Caju. Estou aí no segundo ano de Engenharia Química, sou também diretora de projetos do Grêmio Politécnico e vamos dar início ao nosso terceiro dia de Semapol, né, que é a Semana de Politizados aqui da Poli, esse evento que tem como objetivo de trazer um ambiente de reflexão para nossos alunos, envolvendo temas políticos, econômicos, sociais, que acabam não tendo muito espaço aqui na nossa escola de engenharia. Durante a semana discutimos sobre educação e a defesa da sua manutenção contra o sucateamento de universidades, falamos sobre movimentos sociais, visão da pauta negra, feminista, a luta contra a homofobia. Hoje falaremos sobre o meio ambiente e amanhã, para encerrar a nossa semana, falaremos sobre a ética na pandemia, que por diversas vezes foi colocada em xeque a vida versus a economia, né? Bom, então, dando início à nossa discussão de hoje, né, junto ao caos da pandemia, eclodiram diversas movimentações e ataques diretos à manutenção do meio ambiente, com apoio ou omissão por parte de órgãos governamentais, o que trouxe grandes problemas para a pauta ambiental e indígena do Brasil. Para participar da discussão de hoje, temos duas grandes convidadas no que diz respeito à luta pela manutenção do meio ambiente e a sustentabilidade no Brasil. Isvilane Silva, ela é ativista socioambiental, é criadora do projeto Ambient Talking, também promove discussões sobre a pauta de consciência ambiental e sustentável pelo mundo, frisando a decoloridade e a democracia ambiental. Mahayan Sampaio é ativista climática e embaixadora da Juventude da ONU, sempre esteve envolvida em causas sociais, tendo realizado diversos projetos com jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com povos indígenas, projetos entre mulheres, entre muito outros. Bom, em nome do Grêmio Politécnico, a gente agradece muito a contribuição de vocês para esse diálogo tão importante nessa pauta tão atual e muito importante. Em nome também de todos os organizadores da nossa Semana de Politizados, também a todos os alunos que estão assistindo aqui com a gente. Eu dou a palavra a vocês, fiquem à vontade para se apresentarem mais, e a palavra é de vocês. Então vamos lá, vou começar aqui. Boa noite, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é sempre bom falar sobre questões ambientais para engenheiros, porque eu também sou engenheira ambiental, então sou 50%, sou meio humana, meio engenheira, mas é sempre bom a gente trazer essas pautas para dentro da faculdade com esse recorte social também. E hoje, na minha luta, eu vejo que não existe mais, não tem como a gente falar de justiça climática sem a gente pautar justiça social e justiça racial primeiramente. Então, a gente sempre tem que olhar para esses dois pontos. E eu sou também voluntária no Engajamundo, que é uma organização de jovem para jovem, e eu sou criadora do Ambiental, que é um ambiental que vem muito nessa pegada de decolonizar a nossa forma de pensar o meio ambiente, porque quando a gente pensa o meio ambiente, a gente pensa muito Europa, tudo europeu, mas a gente tem muita referência dentro do nosso país, vozes muito potentes aqui, e que quando a gente pensa em resolver as nossas questões socioambientais, a gente tem que olhar com referência do sul global. E o que a gente tem aqui que a gente consegue resolver aqui. Não vai ser com tecnologias europeias que a gente vai resolver o que a gente tem de problema aqui no Brasil. Então, agradeço novamente o convite e já quero muito conversar com vocês e colocar essa pauta adiante. Maravilhoso, eu faço coro a Isvi, queria agradecer muito a iniciativa da Semapol, é muito bacana isso, eu gostaria muito que mais universidades, mais cursos que não são predominantemente de humanas, fomentassem essas discussões na universidade, porque é extremamente importante. Eu, Mahayan, sou graduanda em Relações Internacionais pela Belas Artes, eu sou pesquisadora na área de Direitos Humanos,
E a minha formação em gênero, em sexualidade, em movimentos sociais, em estudos de África, sempre me levou a interseccionar todas essas questões que a gente atrela às mudanças climáticas, porque o que muita gente não sabe é que quando a gente fala de mudanças climáticas, de clima, a gente não fala necessariamente de engenharia ambiental, de biólogos, de ambientalistas, a gente fala das nossas realidades, isso é muito importante, de realidades periféricas, sobretudo, que eu acho que a gente vai ter a chance de fomentar, de falar um pouco mais hoje nesse debate. E eu também tenho um histórico de trabalho com crianças refugiadas. Eu sou membro da diretoria da ONG I Know My Rights, que é filiada ao Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para quem não conhece. E eu ajudo a transformar a realidade dessas crianças em situação de refúgio através de projetos majoritariamente de educação, de arte e de cultura. E quando a gente fala de refúgio, a gente também não fala só de guerra, né? É uma migração, um contexto de migração forçada que muitas vezes ocorre por conta das mudanças climáticas. Hoje na África, existem inúmeros refugiados climáticos migrando não só para os países vizinhos, mas muitos deles para a Europa e para a América do Sul. Então, falar de refúgio também é falar de clima, falar de juventude é falar de clima, de periferia é falar de clima e realidades racializadas principalmente. Muito obrigada pelo convite, eu tenho certeza que essa discussão de hoje vai ser ótima. Obrigada pela apresentação de vocês. A gente convidou a Shirley Pancará, que ela é co-deputada estadual por São Paulo. Ela é indígena do povo Pancará, só que ela está no Levante, lá em Brasília, contra o marco temporal, e ela não pôde participar agora com a gente, mas ela deixou um vídeo que a gente vai passar, que ela está falando um pouco sobre o que eles estão passando lá, em Brasília. Salve! Eu sou a Shirley Pancará, co-deputada estadual pelo mandato coletivo da Mandata Ativista, no estado de São Paulo. É uma gratidão estar aqui falando com vocês hoje. Estou aqui em Brasília, no nosso acampamento Levante pela Terra 2021, uma luta que nós, povos indígenas, estamos aqui reunidos contra os retrocessos que têm um impacto muito forte em nossas terras. Nós temos aí o PL 490, que ia para votação hoje, na quarta-feira, dia 16 de junho, mas foi adiado para a próxima quarta-feira. Então é um ganho para nós, mas é uma preocupação grande, e nós continuamos aqui lutando, unidos. Nós estamos aqui já com 1.000 pessoas nesse acampamento, né? Eu estou aqui desde domingo, por isso estou gravando aqui para vocês esse áudio daqui. Nós também temos o marco temporal, que é muito complicado para nós, povos indígenas, que é relacionado aos nossos territórios, às terras, né? E as terras têm sido um grande interesse do capitalismo neste país. Então, por isso que os povos indígenas sempre estão em lutas para defender o território. E quando a gente defende o território, nós defendemos contra a contaminação dos nossos rios, contra a poluição, contra o desmatamento e contra todas as coisas que só degradam o meio ambiente. Por quê? Porque o povo não indígena tem muito interesse nas nossas terras, porque nós sabemos cuidar do nosso território. Nós sabemos qual é o período certo que a gente precisa plantar para a nossa subsistência, que a gente planta para a nossa subsistência, e sabemos qual é o período que nós temos que deixar a terra descansar. Então, com isso, a gente preserva e temos aí os nossos bens naturais que são tão desejados. E por isso que nós estamos aqui hoje em Brasília, nessa luta, e vamos continuar lutando para defender o nosso território. E defendendo o território, nós estamos defendendo a vida dos nossos mais velhos, a vida das nossas crianças, dos jovens, um bem coletivo a todos nós, que é o nosso bem viver. Então é importantíssimo estar aqui. É difícil, porque nós estamos num período complicado de pandemia, sim. Por isso que estou aqui falando com vocês com a máscara. A máscara está sempre caindo, eu sempre aqui arrumando, mas é isso, é se prevenir, né? Use máscara. Nós estamos aqui sempre passando álcool em gel nas mãos, então está tendo todo esse cuidado, essas medidas protetivas, mas nós precisamos estar aqui, se faz necessário, porque nós estamos colocando aqui nossa vida em risco para salvar
a vida da nossa coletividade, a vida da nossa existência indígena, que é tão desejada aí por esta necropolítica, né, que tem tanto interesse em nos exterminar. Então, por isso que nós estamos aí, e falar de meio ambiente, sem povos indígenas esvaziados, porque os povos indígenas são os grandes guardiões de toda essa natureza, dessa mãe terra. E eu agradeço desde já o convite de vocês, já peço aí meu perdão por não poder estar aí online, presencialmente, mas nós estamos aqui em Brasília e é impossível estar com vocês presencial não era nem presencial, né? Mas por meio de vídeo, até por conta de dificuldades que eu tenho aqui com a internet e do próprio carregamento do celular, certo? Então é isso, desejo a vocês muita paz, muita luz, estamos juntos, contem comigo sempre, e é isso, vamos avançando, e esse é um recado breve para vocês, mas desde já agradeço muito, gratidão e salve, salve. Importante, infelizmente ela não pode estar aqui presente em vídeo, né, como ela mesma disse, mas ela contribuiu com esse recado em vídeo. Bom, então iniciando a nossa pergunta aí, levando em conta a temática da semana, que é abordar sobre tudo o que aconteceu durante a pandemia, esses 500 dias, acho que é muito pertinente a gente começar falando sobre o governo, né, que desde o início da gestão desse governo vemos políticas de preservação consolidadas já ao longo de décadas, mas que não tem sido muito resistida, né, sofrendo ataques por causa do governo Bolsonaro. Então, para começar perguntando aqui para vocês, queria saber qual é a visão de vocês sobre essa política ambiental nociva à preservação dos biomas e que tende a omitir vários dados de suas ações. Infelizmente, a gente começa essa live um pouquinho triste, né? Porque o governo Bolsonaro, ele infelizmente representa uma tragédia para o país e para o tema ambiental e climático em geral. Depois de que a gente teve um período de melhora no combate ao desmatamento, em que o Brasil era visto como uma liderança ambiental, em que ocorria a participação ativa nos eventos, a adesão forte ao Brasil aos acordos internacionais, o país vive hoje uma rota que é para a promoção da destruição ambiental como agenda do próprio Ministério do Meio Ambiente. Em 2019, que foi o primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente já se deparou com muitos desastres ambientais, como, por exemplo, o rompimento da barragem em Brumadinho, os incêndios florestais que ocorreram em larga escala na Amazônia. A gente teve, inclusive, o derramamento de óleo na costa litorânea das regiões Nordeste e Sudeste aqui do Brasil. E acompanhando todos esses detalhes desses desastres, a gente não teve uma política de contenção, né, de preservação ao meio ambiente que se preocupasse em revisitar todos esses erros que nós já cometíamos, mesmo que antes do presidente Jair Bolsonaro, a política ambiental brasileira tivesse um teor progressista e sustentável também. O que é, na verdade, mais do que o mínimo com relação à obrigação, porque o mínimo para se esperar de uma política ambiental é que ela preserve o meio ambiente e que o desenvolvimento seja sustentável. E o Brasil, infelizmente, deixou de ser considerado uma das lideranças no combate, inclusive, ao aquecimento global do planeta, quando a gente fala em mudanças climáticas, para aos poucos passar a ser visto, infelizmente, como uma nação que ameaça hoje os esforços que são globais de preservação do ecossistema. O Brasil hoje se tornou um perigo para a governança global em prol da preservação do meio ambiente, como muito bem cita nações como a França. E o mundo ele volta a olhar para o Brasil hoje, só que com muita preocupação. O que também abre essa janela de oportunidade para que a gente comece hoje, a partir da gente, a partir da sociedade civil, a fortalecer uma ação da sociedade civil que seja muito mais forte e que busque enfrentar essa agenda de destruição a partir dos jovens. Então, esse processo é extremamente triste, só que também abre uma oportunidade para a vinda desses investimentos nacionais e internacionais que se dediquem a fortalecer
esse advocacy no tema ambiental e climático, que é feito por outras organizações, como, por exemplo, organizações da sociedade civil, organizações de juventude que busquem combater essa questão do desmatamento ambiental, mas essa agenda também é muito povoada por pessoas brancas de classe média, concentradas numa agenda comportamental que acaba sendo sistêmica. Então, a gente precisa, sim, fortalecer a agenda ambiental por nós mesmos, porque o que a gente observa do governo são ações em direções ao sucateamento das preservações ambientais, das políticas ambientais, e as nossas ações hoje precisam enfrentar essas desigualdades sociais, essas desigualdades raciais e ambientais que começam a aparecer, e a gente tem que urgir por esses sujeitos, né, que não tiveram esse espaço político de protagonizar essa pauta ambiental. Então é muito importante que a gente conscientize sempre que nós temos vozes como jovens e somos vozes muito potentes, mesmo que hoje, infelizmente, o nosso governo ele tem ações que são muito contras a uma agenda progressista em prol do meio ambiente. Nossa, eu faço muito eco ao que foi dito e o quanto é triste, né? Porque, por exemplo, eu sou engenheira ambiental. Eu fiz essa faculdade para ajudar a proteger o meio ambiente, a usar a legislação que a gente tem nesse país a favor do meio ambiente, e hoje a gente vê leis, PLs, que são contra e desfazem todo esse desmonte da legislação de licenciamento ambiental, retrocede tudo. Tudo que foi criado na nossa Constituição de 88, hoje está sendo destruído com apenas 2 anos de governo. Então, e a gente não pode achar que, tipo, foi pego de surpresa, não, porque o presidente, ele já deixou bem claro desde o começo que esse seria o tipo de governo dele, então não tem como falar, nossa, não sabia que isso ia acontecer, a gente já sabia que isso ia acontecer. E é triste demais ver esse tipo de coisa. E só uma coisa que eu nem acredito nessa questão desses desastres ambientais, porque tudo isso foram causados por seres humanos. Eles tinham esse poder de estar investigando o que estava acontecendo ali antes, poderiam ter visto todas as questões de Mariana antes. Então, foi um desastre muito ocasionado por ganância humana, e o que a gente mais vê nesse governo é a ganância, colocando o meio ambiente como commodity, e não importa nada, o que importa é fazer o dinheiro. E a gente teve o nosso ministro do meio ambiente pedindo resgate da Amazônia, né? Falando que só ia preservar se desse não sei quantos bilhões de reais para o meio ambiente. E hoje a gente vê IBAMA, não tenho nem palavras para dizer o que foi feito com o IBAMA e todos esses órgãos ambientais, o quanto que eles foram destruídos nessa pegada. Então, é muito triste ver tudo isso e ver que o que a gente pode fazer ainda acaba se tornando muito pouco. E ele tem tão pouco tempo de governo e já fez uma destruição tão grande. E agora, na pandemia, que a gente está com quase 500 mil mortos. E a boiada está passando e ele não estou nem aí. Então, estão sempre colocando essas pautas ambientais para serem voltadas no meio de uma pandemia, sendo que um governo deveria estar olhando para essas pessoas, para cuidar desse momento de pandemia. Então, infelizmente, são coisas que não me surpreendem, mas me deixam muito triste por ser ambientalista e saber quem são as pessoas que mais estão sofrendo agora o triplo, o quádruplo do que já sofriam normalmente. Muito importante a fala de vocês. Eu acabei esquecendo de me falar no começo, eu estou no 1º ano de engenharia ambiental, então eu sinto muito essa tristeza e essa raiva pela situação que está acontecendo no Brasil. Indignação mesmo, porque quando a gente está no 1º ano, no começo, a gente está com aquela vontade, né? E a gente vê como que está o cenário brasileiro em relação ao meio ambiente, vem raiva, vem tristeza, e a resposta que vocês deram linka muito com a nossa próxima pergunta, que é, um dos reflexos dessa política nociva se dá no descaso com os órgãos ambientais.
desde a tentativa de extinção do Ministério do Meio Ambiente até o desmonte e silenciamento de institutos como o INPE, o IBAMA e o ICMBio. De que forma vocês enxergam a postura do governo federal e como isso prejudica a nossa política ambiental aqui no Brasil? É extremamente triste, porque o presidente, muito antes da gente falar de IBAMA, de ACMBio, o presidente chegou a cogitar a possibilidade de extinguir o próprio Ministério do Meio Ambiente. Foi uma ideia que foi ganhando força em novembro, durante o governo de transição, mas ele acabou recuando na sua decisão, ainda bem. E o governo Bolsonaro, ele sempre faz várias críticas ao Acordo de Paris, que é esse tratado mundial, né, para quem não conhece, que tem como objetivo reduzir o aquecimento global, e vários membros do governo Bolsonaro ridicularizam as mudanças climáticas, as questões relativas à preservação do meio ambiente, apesar de não ser uma questão de opinião. Isso é um consenso científico. Além disso, o governo, ele parece não só dificultar através do próprio discurso, né, da oratória, que é muita coisa, porque quando a gente pensa na oratória de um presidente que é contra a preservação do meio ambiente, a gente tem muitas pessoas, né, muito do eleitorado do nosso presidente acaba sendo influenciado, mas não só o eleitorado, a população civil no geral. Ele parece não só dificultar através do discurso, né, mas da própria preservação. Ele dificulta toda e qualquer ação que seja contra esses institutos, esses organismos que fazem esse trabalho, como o próprio INPE, o IBAMA e a CMBio. E não querendo trazer uma questão ideológica aqui, mas é um fato que de Lula a Bolsonaro, o número de fiscais do IBAMA chegou a cair por mais da metade, chegou a cair em 55%. E o aumento desse desmatamento, ele acaba sendo, inclusive, consequência do enfraquecimento desses órgãos de controle. Porque se a gente tem poucos funcionários para mapear isso, para fiscalizar isso, é óbvio que a gente vai ter um aumento do desmatamento, porque o desmatamento é uma luta que a gente trava no Brasil há muitos anos. E a gente também só teve acesso a esses dados, que o governo, no caso, não divulgaria por vontade própria, de maneira nenhuma, a partir da lei de acesso à informação que a gente tem, né? O INPE, ele divulgou no ano passado um aumento de 34%, se eu não me engano, no número de queimadas no país, que é muita coisa quando a gente pensa em um território tão grande quanto o Brasil. E quando o presidente foi questionado sobre isso, ele simplesmente culpou os indígenas, os povos indígenas, que são os defensores da floresta, os guardiões dos saberes ancestrais, como muito bem disse a nossa colega, a imprensa, que nesse governo democrático, porque foi democraticamente eleito, mas que a todo custo tenta silenciar o tempo inteiro quem traz as verdadeiras informações, sem filtros, sem cortes, que são os nossos jornalistas. E, por fim, com a cereja do bolo, nosso presidente culpa as ONGs, elas mesmas, as organizações não governamentais que nesse período tão difícil para todo mundo buscam fazer o que o governo não faz, essa é a verdade. As organizações não governamentais, as organizações estudantis, as organizações de jovens, os ativistas ambientais, eles são perseguidos constantemente e eles sofrem risco de vida. É muito difícil. Só que o presidente que nós temos, ele simplesmente age como se fossem os ativistas, os indígenas e a imprensa, os verdadeiros, aliás, culpados por essa degradação. E para a gente perceber o quão essa questão do discurso do Bolsonaro é problemático e acaba não sendo só algo da boca para fora, isso reverbera, né, isso repercute em detalhes, em questões, em ações que muitas vezes partem da própria sociedade civil. Dias depois do ataque do Bolsonaro, da ACMBio, a base foi assaltada, lá em Roraima. O presidente o tempo inteiro minimiza esses trabalhos, continua cortando as verbas desse trabalho tão importante que é feito, como se ele realmente esperasse esse sucateamento dessas instituições que são tão vitais para todo mundo. Mas perfeito. E... cara, é muito complicado, porque hoje a gente tem várias PLs que deveriam ir a favor do meio ambiente, indo contra o meio ambiente, como a nossa colega hoje, ela está em Brasília defendendo a demarcação de terras indígenas por causa da PL 490,
sendo que está na nossa Constituição de 1988 a defesa das terras indígenas. E os nossos povos indígenas de todas as partes do Brasil, em meio de uma pandemia, estão tendo que se mover e ter que lutar pelo seu direito de existência, lutar pelo seu direito de vida contra o governo. Para mim, isso não faz o menor sentido. Você tem que lutar pelo seu direito contra o governo. E eles estão lá desde a semana passada fazendo essa luta, sendo que essa questão das terras indígenas estão em cláusulas pétreas na nossa Constituição. São cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Então, eu nem tenho tanto o que falar dessa parte, porque quando você olha todos esses institutos, INPE, ICMBio, IBAMA, qual foi a última vez que eles tiveram concurso? Sabe? É sempre bom a gente pensar qual foi a última vez que eles contrataram pessoas para trabalhar lá dentro. Nossa, eu lembro de quando eu fazia engenharia ambiental, o sonho de todo engenheiro ambiental era trabalhar nesses locais. E eu entrei, revelando minha idade já, né? Mas eu entrei em 2014 na faculdade. E desde 2014 que a gente não tem concurso. E quem que estava no governo de 2014? O que aconteceu no ano de 2015? Então, todo esse histórico político conta muito quando a gente fala de preservação ao meio ambiente e essa política, esse desmonte político ambiental que a gente está vendo hoje. E, para mim, é impossível você ver a sede do que fala, a BIP, que fala dos indígenas, a proteção dos indígenas, sendo a primeira sede, a primeira organização aí contra eles. O que está acontecendo, sabe? Na verdade, a gente já sabe o que está acontecendo. Falei mais, assim, para a gente ficar refletindo. Mas, cara, as políticas ambientais não estão sendo respeitadas há muito tempo. Como essa questão do licenciamento ambiental, como cada município vai licenciar o seu próprio projeto, sendo que muitos municípios ainda não têm o financeiro para se manter. Obviamente, quando vem uma grande indústria, uma grande construtora, eles vão aceitar aquilo, porque eles vão pagar mais barato e vai ter mais empregos, mas o dano ambiental que vai ser deixado naquele local é extremamente grande. E, às vezes, a gente não pensa nisso, né? Então, a gente sempre tem que pensar que municípios eles não podem fazer suas próprias legislações ambientais. Não existe isso. Então, a legislação ambiental ela tem que vir do federal, não pode vir do municipal. Não pode vir cada município vai fazer de um jeito. A gente tem que ter uma legislação muito mais séria, conforme o licenciamento ambiental, que é algo muito perigoso. E a gente já vê um licenciamento ambiental às vezes muito mal feito até, e se a gente deixar por conta de cada um, o que vai acontecer com as margens dos rios, o que vai acontecer com as nossas florestas, com o desmatamento. Então, é algo que a gente tem que estar sempre de olho, a gente não pode deixar de ficar de olho na nossa Constituição ambiental e lutar e falar mesmo. Apesar que no Brasil é muito difícil ser ambientalista e ter segurança ao mesmo tempo. Bom, sim, com certeza. Obrigado pela fala. Acho que a Svilane disse tudo quando ela citou a negligência e ganância, né? Acho que isso resume bem o que tem acontecido com o governo. E agora entrando mais um pouco na temática, ainda linkado a isso, sobre a destruição dos biomas, né? Historicamente, o Brasil sempre investiu em agronegócio, né? Ele sempre teve, fora do mundo, ele sempre teve essa visão de sendo o celeiro do mundo, né? Essa visão existe desde a Era Vargas. E mais recentemente, essa campanha do agro é pop desconsidera o impacto ambiental e social causado por essas práticas do agronegócio, né? Então, agora falando um pouco, queria perguntar sobre qual o impacto dessa visão, né, tem na vida dos brasileiros e também como diminuir a distância de quem faz essas leis ambientais e a população diretamente afetada por elas.
Perfeito. Quando você cita isso, eu só consigo lembrar que em 2019, parece que foi ontem, inclusive, por conta da pandemia, a gente se deparou com um projeto de lei, né, um PL, do nosso queridíssimo Flávio Bolsonaro, que defendia o fim das reservas legais. E, para quem não sabe, reserva legal é uma área que é protegida, que não pode ser desmatada nas propriedades rurais. E ele alegava que a proposta de lei era extremamente necessária por ser o direito constitucional de propriedade. Ele dizia no próprio projeto de lei que o povo brasileiro, no caso, deveria ser contra a uma ecologia que é extremamente radical, fundamentalista e irracional, que seria a preservação do meio ambiente, e que isso prejudicaria o desenvolvimento do país. Mas aí eu pergunto para vocês, a que custo? Desenvolvimento do país a que custo? E essa é a questão. Se o meu presidente, se os meus líderes políticos dizem isso, a população brasileira começa a se perguntar, né, que impacto esse discurso, essas visões têm. A população brasileira ela começa a se perguntar quem ela deve seguir. Se o presidente brasileiro é aquele que discute, que briga, que vai na contramão de tudo que está sendo decidido mundialmente, que vai contra os grandes líderes mundiais de outras potências, é o que o presidente brasileiro diz, fala a respeito das nossas realidades nacionais, quem que você deve seguir, né? A população brasileira, ela vai decidir seguir o presidente brasileiro que vive no nosso país, que foi democraticamente eleito, que vive essas realidades e que, no caso, deveria ir em conformidade com o melhor que a gente espera para o nosso Brasil, ou vai seguir o presidente da França? Porque, para mim, a resposta para o brasileiro médio é bem óbvia. O nosso presidente continua sendo, apesar de tudo que faz, de todas as ações, de todas as políticas tomadas, ele continua sendo o símbolo máximo de representação política da nação. E é muito importante que a gente diminua essas distâncias. E eu enxergo como perspectiva muito forte com relação a isso a organização das juventudes, a participação política, mas não esperando que haja do governo um movimento para tentar incluir a gente na pauta ambiental, na pauta de preservação ambiental, preservação do meio ambiente, mudanças climáticas e desmatamento. Não, de forma alguma. A participação política tem que vir da sociedade civil. A gente tem que trazer isso como exigência. A Svilaine citou no começo dessa palestra brilhantemente o Engajamundo, por exemplo, que é uma dessas organizações de jovens que discutem sobre essas ações, que são engajados. A gente tem, por exemplo, o próprio Fridays for Future Brasil, que recentemente processou o governo Bolsonaro por o que eles chamam de pedalada climática. Então, primeiramente, o que a gente deveria ter no mundo ideal é uma preocupação natural do governo em ouvir as nossas vozes, né? É isso que dita a democracia, que dita a participação cidadã nos processos públicos. Mas já que isso não acontece, temos que ser nós, os jovens, a sociedade civil, as pessoas engajadas, os ativistas, a pressioná-los, o que é muito importante. Não é? E foi, assim, muito incrível. Eu até recomendo todo mundo a pesquisar essa denúncia não, esse processo que o Fridays fez contra o governo, contra o Salles também, contra o ministro, porque a gente, como juventude, a gente sempre fica falando assim, cara, tá acontecendo tanta coisa, o que eu posso fazer? Como é que eu posso agir? Então, mesmo online, eles conseguiram fazer algo, sabe? A gente não está parado, a gente está se movendo, mas só que, como tudo é online, a gente se move muito mais devagar, ou às vezes até muito mais rápido, né? Que a gente consegue fazer campanhas aparecerem em trend tops do Twitter, no Facebook e ir para a mídia de uma forma muito mais rápida com esse poder da internet. E falando dessa questão do agropop, gente, quem não conhece esse comercial da emissora falando que água é pop, água é tech, água é tudo, e eu fico pensando muito na mídia, como ela é uma grande disseminadora também dessa narrativa de que a agro é pop, porque fica muito parecendo que o agronegócio é o que coloca comida na nossa mesa, sendo que não é bem assim, não é ele que coloca comida na nossa mesa, são os agricultores rurais. E
E o agro, ele acaba com o nosso solo, destrói os nossos lençóis freáticos e prejudica a vida de quem cuida da terra lá na base, quem é aquele trabalhador que está cuidando da terra, ele é extremamente prejudicado por causa desses agrotóxicos. E uma vez, eu acho que não teve muito tempo atrás, um avião de agrotóxicos sobrevoou uma aldeia indígena e despejou ali, aspirou, jogou no povo indígena agrotóxico. Então, para você ver como chega essa questão do agro para pessoas que protegem o meio ambiente, que são os povos indígenas. Isso é inaceitável ver a grande mídia continuar apoiando o agronegócio, porque o agronegócio ele mata, sabe? Ele nos mata indiretamente, porque não tem muito tempo atrás saiu uma pesquisa de vários industrializados que contêm agrotóxicos que a gente come, como óleo, por exemplo, e eles nos matam indiretamente e matam diretamente povos originários. E eu também falando um pouquinho sobre a questão de como aproximar a população das leis diretamente, eu gostaria muito de ter assim, uma resposta bate-pronto, mas o que a desculpa, eu esqueci o seu nome, mas o que a nossa outra convidada falou aqui é extremamente importante, que a gente está se movendo. Hoje o Engaja, o Fridays, eles estão se movendo, estão fazendo coisas, e é sempre muito bom a gente estar engajado com essas organizações e pensar com eles qual vai ser o nosso próximo passo. E hoje a gente também tem a Sônia Guajajara, que ela é uma grande líder indígena, e ela é uma deputada, se eu não me engano, e ela também é ameaçada por defender o meio ambiente, por ser uma mulher indígena. Então, é muito importante que hoje a gente vê esse movimento de votar em pessoas que não são tão iguais, não são homens, brancos, velhos, nas políticas, que a gente tem uma boa, não tão boa assim, mas a gente tem uma quantidade de mulheres trans, mulheres negras, lutando por direitos e sendo eleitas, mas não é só essa questão de ser eleita, de estar ali. A gente tem que eleger e tem que proteger essas pessoas, porque elas sofrem muita repressão lá dentro e sempre são muito ameaçadas. Então, eu fico pensando muito como a gente consegue trazer essa questão de população mais afetada e leis ambientais, como diminuir essas duas coisas, colocando pessoas em governos para participar de tomada de decisão, mas ao mesmo tempo a gente tem que defender e proteger essas pessoas, porque elas são extremamente ameaçadas por não estarem no local que elas usualmente estariam, não é aquele local que é permitido, entre aspas, para elas. Então, é muito bom ver elas chegando naqueles espaços, mas a gente também sempre tem que tomar esse cuidado de proteger essas pessoas. Muito importante a fala de vocês, principalmente na questão da nossa ação, nós como jovens, o que nós podemos fazer, né? E linkando isso com a próxima pergunta, nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável. No Brasil, tem uma assimetria entre os valores que justificam o desenvolvimento de algo em detrimento de outro. No meio ambiente, a preservação versus o desenvolvimento econômico. Nós queremos perguntar o porquê essa visão ainda incide sobre o nosso país e como é possível mudá-la, de que o desenvolvimento ele é contra a preservação ambiental. Historicamente, eu acredito. Opa, acho que deu uma travadinha. Agora voltou. Voltou. Historicamente, eu acredito que a gente negligencia muito os esforços ambientais, porque, primeiramente, a gente entende, a maioria da população entende, que falar sobre meio ambiente é só falar de planta. Falar sobre meio ambiente é falar sobre economia, é falar sobre sociedade, e é sim falar sobre desenvolvimento. Nesse sentido, eu acho muito importante fixar aqui que políticas ambientais de preservação
elas não são sinônimo de retrocesso ou de paralisação econômica. Muito pelo contrário. Isso eu também queria citar, já que vocês falaram sobre desenvolvimento sustentável, definição de desenvolvimento sustentável segundo as Nações Unidas, né, Agenda 2030 e os ODS, que é a definição que foi originada a partir do relatório Brundtland, ou Nosso Futuro Comum, que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele que é capaz de suprir as necessidades da geração. Tem uma travadinha. E o crescimento econômico é pensar num progresso que, ao mesmo tempo, faça bem para as pessoas e, ao mesmo tempo, também faça bem para o planeta. É pensar, por exemplo, nos esforços para a transição para uma economia circular que acaba gerando muitas oportunidades de emprego. Isso não se relaciona só com o consumo e com a produção sustentável. Isso também se relaciona com a geração de renda, com a facilitação de novos empregos. E esse modelo econômico, por exemplo, diz que a gente deve fazer um melhor uso dos nossos recursos, que são finitos, ou seja, se tratando de meio ambiente, reduzindo, por exemplo, as emissões de carbono, protegendo a saúde humana, a biodiversidade, mas também impulsionando a economia. Eu acho que, de uma vez por todas, a gente precisa desconstruir essas premissas de que falar de preservação ambiental é a gente simplesmente colocar cone em um monte de floresta e dizer essa área está preservada e ninguém mexe, porque é muito mais do que isso. O modelo de economia circular cria muitos novos empregos, e eu acho que a gente tem que começar a pensar a partir dessas perspectivas e desconstruir essa ideia de que falar de meio ambiente e de economia não combinam, porque é bem o contrário. Exatamente. E eu acho que a gente ainda vê e pensa muito no meio ambiente como uma commodity, sabe? Como um recurso natural e como um atraso no nosso progresso. Que a gente ainda tem esse pensamento muito colonizado que o desenvolvimento econômico ele deve ser cinza, com prédios enormes, com fumaça, com carro, com trânsito. Mas hoje, como foi citado, a gente tem muito mais essa economia circular, economia verde, economia solitária, que eu acho que elas vêm muito desse local de entendermos, nós, seres humanos, entendermos como parte da natureza. A gente não está à parte da natureza, nós somos parte da natureza. E não existe essa distância entre nós e a natureza. E nós, seres humanos, a gente é extremamente dependente da natureza. Assim, a gente pode tentar um dia citar algo que a gente faça que não venha da natureza. É impossível. Mas a natureza ela não é tão dependente da gente assim, né? E quando a gente também fala em desenvolvimento econômico, eu lembro bem que o Acordo Mercosul está parado, e foi parado também envolvendo diversas ONGs, falando que não queriam fazer, né, não queriam continuar esse comércio com o Brasil por causa do desmatamento. Então, não preservar o meio ambiente é perder dinheiro. O Brasil não está fazendo mais esse comércio entre o Mercosul porque não está preservando o meio ambiente. Então, preservar o meio ambiente, cuidar das nossas matas, preservar e também ganhar dinheiro. A gente consegue fazer... Tem também a questão de REDD+, que proteger... É muito polêmico, né? A questão de REDD+, e crédito carbono, mas é uma forma também da gente proteger as áreas ambientais e acabar recebendo financeiramente por isso. Então, e também tem pagadores por serviços ambientais que protegem uma parte do meio ambiente e recebe um pouco de dinheiro que vem do SMS verde para os municípios. Então, é uma forma de incentivar as pessoas a preservarem as questões ambientais. Então, a questão ambiental ela é extremamente atrelada ao desenvolvimento econômico, tanto que a gente tem vários passeios ecológicos. Então, é como a Mahalia falou, que a gente pode misturar esses dois. A gente não precisa não interagir com a natureza, mas a natureza pode também nos prover dinheiro para quem mora naquela região como artesanato
e visitas, excursões, passeio, turismo ecológico. Então, é algo que está muito atrelado. E a gente tem que parar de ver a natureza como retrocesso e entender que todos os biomas devem ser protegidos também, porque hoje a gente fala muito do bioma amazônico, mas a gente esquece que o bioma Pampas também está aí, extremamente degradado. A Mata Atlântica também tem pouquinha coisa de floresta atlântica que são naturais, né, originárias, e cerrado, caatinga. Então a gente tem que olhar para todos esses nossos biomas, e todos esses biomas têm um grande potencial de desenvolvimento econômico. A gente não precisa ver a natureza como um atraso. A natureza está aí para nos auxiliar e crescer junto com o nosso desenvolvimento econômico. Não é algo paralelo, é algo que cresce junto. Bom, brilhante a fala. Acho que é muito essa questão da gente entender que um desenvolvimento econômico pode ser sustentável também, né? E linkando a próxima pergunta, também complementando o que a Mariam falou, que fala de meio ambiente não é só falar de planta, né? Então, dentro dessa temática de implementar um desenvolvimento sustentável de uma forma justa para todas as partes, um conceito que mostra muito bem a dificuldade dessa justiça é chamado do racismo ambiental. Então, a próxima pergunta é o que é o racismo ambiental e por que poucas políticas para mitigá-lo não funcionam? O governo Bolsonaro potencializou? Acho ótimo a gente falar sobre esse conceito num espaço desses. Sim, com certeza o governo Bolsonaro potencializou, mas antes a gente precisa falar um pouco sobre o que é o racismo ambiental, né? Ele é considerado como a injustiça ambiental que acontece num contexto racializado. Ou seja, falar de racismo ambiental é falar sobre como as comunidades de minorias étnicas, sejam elas, na verdade, majoritariamente comunidades não brancas, né? Então podem ser comunidades amarelas, comunidades indígenas, comunidades pretas e negras. Então é falar sobre como essas comunidades são sistematicamente submetidas a essas situações de degradação ambiental. Isso favorece também inúmeras situações de injustiça ambiental, que é uma coisa que está ligada à outra, que por sua vez também diz muito sobre a inacessibilidade desses recursos naturais. Então, existem pessoas num contexto periférico, em situação de vulnerabilidade, que têm dificuldade de acesso, por exemplo, ao ar limpo, por conta da poluição, porque moram numa área periférica que sofre muito com essa poluição do ar. Existem pessoas que têm dificuldade de acesso a um item básico de sobrevivência, que é a água potável, por conta da contaminação dos rios, comunidades ribeirinhas, por exemplo, e diversos outros benefícios ecológicos, que na verdade não são benefícios, são direitos básicos. E não só isso. Quando a gente fala de exclusão, né, da tomada de decisão, a gente estava falando agora há pouco a respeito do governo e de como a gente precisa reivindicar certas pautas para nós, porque senão elas não chegam até a gente, né? Não é o governo que reivindica essa participação cidadã, tem que ser um movimento de fora para dentro, né? Tem que ser um movimento nosso para adentrar esses espaços de decisão. A exclusão dessa tomada de decisão sobre os nossos territórios tradicionais é um exemplo claríssimo do racismo ambiental. Desde quando a gente olha, por exemplo, para a população, para as vivências, para os corpos amazônidos e também para os corpos pretos periféricos. Quem pergunta para pessoas pretas e periféricas sobre o que eles querem, sobre se eles querem ou não ficar naquele território, sobre como eles acham que aquele território, que aquela comunidade poderia ser melhor gerida? Ninguém pergunta. Isso é muito difícil. Então, esse sofrimento, essas mazelas de degradações ambientais acontecem com muita frequência. E a racialização é um elemento muito presente quando a gente fala de mudanças climáticas. Por mais que muitos estudos, muitas pessoas, o próprio governo acabe não evidenciando isso. Eu acho que com o governo Bolsonaro a gente tem uma problemática ainda maior,
porque é um governo que ignora tudo isso e ainda é um agravante, né? Para o governo Bolsonaro por si só é um agravante para a preservação e para as políticas ambientais. Mas só de governos, sejam eles brasileiros ou não, governos mundo afora, não citarem, não evidenciarem a questão da racialização das ações ambientais e climáticas é um problema. E já é uma ação que fala sobre racismo ambiental, porque o racismo ele também é estrutural. Quando a gente fala de racismo ambiental, a gente observa muito a respeito de comunidades periféricas que são afetadas, por exemplo, por inundações, populações nordestinas que sofrem com as queimadas, desertificação, poluição, a contaminação, quando acontece a extração dos recursos naturais e recursos industriais, que afeta principalmente as comunidades ribeirinhas, a exposição a resíduos tóxicos, a ausência de saneamento básico, são inúmeras coisas que a gente consegue citar, que são exemplos que marcam esse racismo ambiental, que as populações étnicas vivenciam dia após dia. E, normalmente, quando a gente pensa num contexto internacional também, trazendo um pouco mais para a minha visão internacionalista, quando a gente fala em racismo ambiental, a gente também pode pensar em países, né? Então, por vezes, ele descreve as relações ecológicas desiguais que acontecem entre as nações industrializadas. Por exemplo, o norte global, que seria um centro, por exemplo, e os países mais pobres, que é o sul global, né? Países subdesenvolvidos ou emergentes, como o Brasil, que não é considerado um país plenamente desenvolvido, que acaba sendo a periferia. Então, é exatamente sobre isso. Essas heranças da história, da própria história colonial, o neocolonialismo que afeta não só as minorias étnicas, mas os países também. Perfeito, sua fala, Mar. Vou te chamar de Mar. A intimidade já. Mas é muito isso. E eu sempre gosto de começar falando do racismo ambiental, dando uma conceituada para saber, falar assim, tá, mas de onde que surgiu isso? E trazer também o racismo ambiental para o Brasil. Porque o racismo ambiental, esse termo, ele foi criado na década de 80 por um pastor estadunidense, quando eles perceberam que uma indústria estava começando a depositar material radioativo perto onde eles moravam, estavam começando a enterrar, já estavam enterrando durante alguns anos material radioativo onde eles moravam. E não coincidentemente, era um bairro onde só tinham pessoas negras. Então, e trazendo essa visão para o Brasil, eles cunharam esse termo de racismo ambiental na década de 80. Aqui no Brasil, a gente tem uma escritora incrível que se chama Carolina Maria de Jesus, que ela descreveu no livro dela, Quarto de Despejo, o que era o racismo ambiental na década de 60. Então, ela já tinha essa visão do que era o racismo ambiental, do que ela passava, só que não tinha esse conceito cunhado ainda, a gente não tinha esse nome, mas no livro dela, Quarto de Despejos, ela descreve plenamente o que é o racismo ambiental em todas as páginas. E da falta d'água, a falta de saneamento, a falta de arborização em locais periféricos. E hoje a gente vê que tudo isso se agravou de uma forma 1 milhão de vezes potencializada com a pandemia. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, a água está contaminada há não sei quanto tempo e a gente já está vivendo uma crise hídrica. E uma coisa que é sempre bom a gente pensar é que o quanto esse aumento das coisas, por exemplo, do botijão de gás, influencia e aumenta ainda mais o racismo ambiental. Porque quando uma água está contaminada, a água não é de um local onde a gente acredita que seja próprio para beber, o que a gente faz? A gente esquenta a água, né? Mas se esse botijão de gás está R$110, a gente não tem dinheiro para comprar esse botijão de gás. Como é que eu vou esquentar essa água? Eu vou beber água contaminada, água que tem várias bactérias que vão acabar me matando no futuro? Então, a gente vê o quanto que o racismo ambiental ele vai crescendo conforme essas questões econômicas e sociais vão crescendo também. Hoje em dia, a gente tem um Brasil que entrou no mapa da fome de novo. A gente estava há 14 ou mais anos fora do mapa da fome.
E esse ano, claro, com o agravamento da pandemia, a gente entrou no mapa da fome de novo. E quem são as pessoas que mais passam fome no Brasil? Mais estão nessa situação, nem situação vulnerável, foram colocadas nessa situação vulnerável, sabe? Então, é isso tudo que a gente deve ver quando a gente fala de racismo ambiental. Porque acaba sendo também um racismo muito regional, né? Que as pessoas que mais sofrem isso são aquelas pessoas que estão ali, morando à margem, a ribeirinhos, como a Má falou, nas pessoas da favela, o pessoal que mora no interior. Então, hoje em dia, eu acredito que não exista nenhuma lei específica para mitigar o racismo ambiental, mas como a Má falou novamente, trazer isso de fora para dentro. Organizações de fora que entendem o que é racismo ambiental tem que começar a se articular, entender como consegue colocar essas pautas em políticas públicas e seguir para o município, para o governo, para que isso realmente aconteça e que a gente consiga ter políticas públicas que combatam o racismo ambiental, porque o racismo ambiental mata. O racismo, ele já mata por tiro, né? Porque isso a gente consegue ver. Quando o racismo, ele mata pessoas por tiro. A gente teve a chacina no Jacarezinho mês passado. A gente teve nesse mês a morte da Kathleen, aquela moça que estava grávida. E a gente consegue ver eles sendo mortos por tiros, por negligência policial. Mas a gente também, pessoas pretas também estão morrendo por água contaminada. Porque quando chega a pandemia e você já tem essa tendência a ficar doente mais fácil, como, por exemplo, se você mora numa favela, você está mais exposto a ilhas de calor, por exemplo, você vai ter mais bronquite, vai ter mais essas doenças respiratórias. E o coronavírus, ele ataca o pulmão. Então, pessoas que acabam estando nesses locais, foram colocadas em vulnerabilidade, acabam tendo essa tendência maior de pegar o coronavírus e não conseguir sobreviver. Então, o racismo ambiental, ele acaba adentrando diversas áreas sociais, econômicas, de saúde, e acaba afetando quem sempre é o mais prejudicado de todos. Muito obrigada pela explicação que vocês deram sobre o racismo ambiental. E eu estava vendo esses dias atrás no Instagram da Anistia Internacional do Brasil, e eles postaram sobre a disparidade racial no acesso ao serviço de saneamento básico no Brasil. E como o saneamento básico já deveria estar universalizado há muito tempo, mas mesmo assim não está universalizado, atinge muita gente a falta de saneamento básico e conecta muito com o que vocês explicaram sobre o racismo ambiental. E juntando tanto a fala do saneamento básico quanto a explicação que vocês deram, a nossa próxima pergunta é em relação à ONU, que nós observamos que o trabalho de vocês tem muito base com as ações da ONU e principalmente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês abordam bastante. A gente viu no Ambientalking, que a Ives Lane posta e fez uma série com os 17 objetivos. Nós sabemos que a Mahaya, ela é embaixadora, e nós queremos perguntar sobre como podemos implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira efetiva no Brasil. Nós, jovens, que somos resistência, nós que temos que agir, como que nós podemos fazer isso? E ações públicas individuais que a gente tem que cobrar ou que a gente tem que fazer. Nós gostaríamos de perguntar isso para vocês. Perfeito. Além das indicações das organizações de juventude, que eu acho que a Isvi pode falar até melhor depois do que eu a respeito do Engaja Mundo, eu queria já começando o meu advocacy, começar meu advocacy falando aqui, porque eu sou de humanas, só que eu amo dados e estatística, e eu acho que eles constituem argumentos que são muito sólidos e que muitas vezes falam por si mesmos. E muitas vezes um argumento assim, em dados, ele é o que procede às motivações das nossas ações e das implementações dessas ações que a gente vai tomar. Como embaixadora da juventude, eu me vejo muito como militante, como ativista, como multiplicadora dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu não podia deixar de vir aqui fazer essa indicação e defender a agenda,
Especificamente aqui no Brasil, quem monitora esses dados para a gente começar a falar de Agenda 2030, falar de ODS e se inserir nesse mundo, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E falando sobre os ODS em contexto nacional, a gente tem investido cada vez mais em desagregação de dados. Então, a Agenda 2030 e os ODS, que eram uma agenda global, da ONU, entre aspas, né, porque foi construída muito pelas mãos da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, de empresas, de muitas pessoas, né, não só dos grandes representantes políticos, se tornou algo brasileiro e agora se torna algo muito mais local, pensando em cidades e estados. Nesse contexto nacional, a gente tem o que a gente chama de territorialização dos ODS, que significa pensar neles de forma local, cada vez mais local. No site do ODS Brasil, você consegue descobrir, por exemplo, os dados relativos à mudança climática e o seu impacto na população, por exemplo, sendo a população jovem ou não, sudestina ou nordestina, você consegue filtrar por localização. Então, é uma grande fonte de conhecimento para que a gente comece a se engajar, conhecer mais sobre essa pauta. E ao invés de pensar no mundo inteiro, na América Latina ou no Brasil, a gente pode começar a pensar sobre como a mitigação dos impactos ambientais pode ser aplicada em São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem políticas municipais como o Plan Clima, que é o Plano de Ação Climática de São Paulo, que busca, né, que urge por essas ações locais e convida a população a se engajar nessa pauta. Hoje também, eu não sei se vocês sabem, mas é o Dia Mundial contra a Desertificação, em um exemplo de território que tem feito muito para a preservação ambiental, principalmente a partir de organizações jovens, e juntado essa pauta com as questões econômicas que a gente citou, é a África, através de uma iniciativa que se chama a Grande Muralha Verde da África, que busca barrar a desertificação na região do Sahel. E isso foi um debate feito por líderes ambientais muito tempo, assim, foi muito pressionado, líderes, jovens ambientais, que pressionaram esses grandes líderes, esses tomadores de decisão, que discutiram décadas a respeito, deliberando sobre a construção do muro ou não, e hoje ele existe. Ele vem a partir do deserto do Saara para conter o fenômeno da desertificação, né, que é a seca, e foi construído um muro gigantesco, com árvores, arbustos, vegetação. E a partir dessa construção desse muro muito grande, a África também aposta na geração de renda. E isso tudo é feito, construído através da pressão. Então, só para provar que a sociedade civil, quando ela quer, quando ela se engaja, quando nós, principalmente nós jovens, que temos esse quê revolucionário, que temos essa voz muito forte, que a gente não tem medo de enfrentar muitas coisas, quando a gente se junta, nós somos capazes de fazer grandes coisas e de fomentar grandes mudanças, de articular grandes mudanças políticas. E isso é muito mais fácil se a gente estiver numa organização, seja estudantil, seja ambiental, uma OSC, uma OCIP, se a gente estiver organizado, né, e trabalhando em rede, trabalhando em conjunto. E parece tão longe, só que a situação é muito equivalente para a gente. Se a gente parar para pensar, a África ela é o continente que mais sofre com a desertificação no mundo, mas no Brasil, principalmente no Nordeste, a gente tem esse fenômeno, que é motivado por essa ação do homem e tem aumentado muito. E eu não vejo nenhum presidente e nenhum ministro do meio ambiente cogitando a construção de um muro verde, por exemplo. Muito pelo contrário, eu tenho a sensação que se fosse para a gente construir um muro, a gente construiria um muro, por exemplo, à la estadunidense para barrar imigrante. Então, é muito importante a gente pensar que essas ações de pressão jovem da sociedade civil, elas têm muito efeito. Eu tenho certeza que o Bolsonaro continuaria extremamente confortável na sua cadeira, no seu gabinete, ali no palácio, se jovens como os ativistas do Fridays for Future não tivessem levantado da cadeira e decidido, olha, eu vou fazer um manifesto, eu vou processar o meu governo. Isso que está acontecendo eu não posso aceitar. Então, eu acho que é muito importante, assim, hoje a gente está falando de meio ambiente, de pautas ambientais, mas eu queria deixar, principalmente para o público jovem que está assistindo a gente, para o público em geral que está assistindo, que é muito importante que a gente encontre a nossa inquietação, em primeiro lugar. É muito importante a gente acreditar que a gente tem que achar algo, uma causa, seja ela ambiental, social, econômica, sejam elas todas as causas, que causa uma inquietação na gente, a ponto da gente fazer alguma coisa para mudar isso. E a partir disso, vem as nossas ações, vem o nosso engajamento, e se for organizado, melhor ainda.
porque sempre quando a gente se organiza, quando a gente está imersa em uma organização, a gente consegue encontrar pessoas com a mesma inquietação que a gente e agir de forma muito mais eficaz. Muito massa. Eu também, assim, acredito muito que a gente organizado, a gente vai mais longe, porque a gente consegue se apoiar e estudar junto, fazer as coisas juntos. A gente vai mais longe quando está acompanhado, né? E, para mim, eu gosto muito dos ODS, eu acho eles muito interessantes e agregadores, mas é como a Mahaira disse, eles têm que ser feitos, adaptados por municípios, por cidades, porque a gente não pode ver assim, a gente tem um ODS para acabar a fome no mundo, seria ótimo, maravilhoso. A gente tem 10 anos aí para cumprir essa promessa, e o Brasil voltou para o mapa da fome. Então, que fome também é um sinal de pobreza. Aí, assim, é sempre bom a gente ver os ODS, mas ver eles adaptados para a nossa cidade. E no Engajamundo, a gente tem GTs que trabalham alguns. A gente tem o GT dos ODS, que eles trabalham com todos os ODS, vendo seus ODS e acompanhando as ODS, e a gente tem o GT do clima, onde eu participo mais ativamente. A gente tem o GT do gênero, GT de cidades e desenvolvimento sustentável e GT de biodiversidade. Então, se você quiser também entrar para o Engajamundo, é só entrar no site do Engaja e se cadastrar lá, que a gente vai colocar você para dentro e a gente vai poder conversar sobre esses assuntos de forma mais profunda. Mas o meu trabalho com o ODS foi muito na questão de racializar eles, como eu utilizei a escrita da Carolina para falar de todos os ODS e também fiz lives com 17 pessoas negras falando sobre os ODS, que foi um trabalho de 6 meses, demorado, mas foi muito bom fazer, tá lá tudo no perfil do Ambiental, que se alguém quiser conferir. E é isso, sabe? A gente já tem as ferramentas. Agora a gente precisa muito da ação, porque os ODS, eles são lindos no papel, mas se a gente não fizer nada, eles só vão ser bonitinhos, mas não vão ser efetivos. Então, ver organizações fazendo, ver jovens fazendo e querendo pautar os ODS e irem lutar por isso, seja em qual área que for, sobre educação, sobre clima, sobre gênero, é extremamente importante a gente ser ativo e buscar organizações que estão fazendo isso e colocar isso em ações que realmente que vão mudar o mundo, vão fazer uma grande diferença. Bom, nossa, incrível a fala. Saio aqui outra pessoa. Acho que a gente já se estendeu um pouquinho do tempo também, então encaminhando para o encerramento aqui do nosso evento, acabou entrando pautas que vão muito além do meio ambiente, a gente acabou aprendendo muito mais coisas, entendendo também como é importante levantar essas bandeiras também, ser ativistas, porque tem uma frase que eu vi esses dias que falava, se não nós, quem? Né? Os jovens temos que estar aí nas linhas de frente contra isso, protestando, e também eu, a Bia, todos os que estão assistindo aqui como estudantes de engenharia, a gente por muitas vezes somos ensinados a avisar essa pauta mais técnica, né, das exatas e tudo mais, mas como vocês mesmos citaram, dá para ter um desenvolvimento econômico, frisando também, se preocupando com a pauta sustentável, também com a social, e é sempre importante ter esse ambiente de discussão. Acredito que foi um evento que todos aproveitaram bastante, aprendemos muito. Eu deixo aqui o meu agradecimento também, boa noite. Se as convidadas quiserem se despedir, fiquem à vontade também. Bem, meninas, eu só tenho mesmo agradecer
por esse momento, porque é sempre muito bom falar sobre essas pautas e conversar com pessoas novas, escutar a Marraia, que eu não conhecia ela, foi muito bom te escutar também, e é sempre muito bom fazer essas ligações, e assim, parabenizo vocês por trazerem pautas tão importantes para um centro acadêmico de engenharia, que não normalmente estaria falando sobre isso, e que espero que vocês continuem fazendo esse tipo de evento e tragam mais vozes para falar. E também deixo aqui toda a minha solidariedade e apoio aos indígenas também que estão em Brasília, que eu sei o quanto que deve ser difícil lá. E a gente continua divulgando, né? Que a gente tem que divulgar as atrocidades que estão acontecendo lá, que eu já vi que policiais espirraram spray de pimenta em manifestações pacíficas. Então, que a gente continue olhando para eles e tentar proteger os nossos, né? Porque, na verdade, tudo isso aqui é dele, é tudo terra indígena, a gente vive em terras indígenas. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar quem veio antes da gente. E agradeço demais esse evento aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos. Esse foi um espaço muito importante de fala. Eu admiro muito que esse evento, que essa sessão, mais especificamente, tenha sido pensada por jovens, convidando jovens e falando mais especificamente, né, majoritariamente para jovens. Eu acho isso extremamente importante, porque a gente também fura essa bolha de discussão do meio ambiente, que são para homens e políticos e grandes tomadores de decisão. É muito importante que a gente esteja aqui nesse espaço, debatendo sobre um tema tão prioritário e, mais fundamentalmente, entendendo que esse tema tem extremamente, assim, tem super a ver com a gente, super a ver com jovens, jovens estudantes, jovens negros, jovens periféricos, tem a ver com jovens, tem a ver com o futuro que a gente quer, tem a ver com economia, com basicamente tudo. Então, a gente fura essa bolha, que a gente entre em contato, que a gente se engaje com essas outras organizações não governamentais, que a gente pressione o governo, que a gente seja esse tipo de jovem ativista, porque a gente entende que a situação não é fácil. E eu acho que a Semapol é uma das grandes iniciativas, se a gente pensa com relação a isso, por exemplo, iniciativas estudantis que visam justamente fomentar esse debate onde ele geralmente não é discutido. Então, eu queria mais uma vez agradecer muito esse convite, parabenizar essa iniciativa de vocês e dizer até a próxima. Muito enriquecedor. Nossa, muito enriquecedor a experiência de estar aqui com vocês, de estar aqui junto, aprendendo. Aprendi muito hoje e então, só gratidão mesmo. Bom restinho de semana a todos que estão assistindo aí. Boa noite às convidadas também. E é isso.